Você já parou para pensar que uma das marcas mais icônicas do Brasil, aquela que provavelmente está no seu corpo agora mesmo, começou dentro de uma casa simples, numa cidade do interior de São Paulo, com 2 máquinas de costura numa sala e tintura de meias sendo feita dentro do banheiro? Pois é. A Lupo tem uma das histórias mais impressionantes do empreendedorismo brasileiro. E hoje eu vou te contar tudo, do início ao fim, com todos os detalhes que essa trajetória merece. Mais de 100 anos de história. Guerras mundiais, crises econômicas, hiperinflação, pandemia, mudanças de governo, revoluções tecnológicas. A Lupo sobreviveu a tudo isso. E quando você terminar de assistir a esse vídeo, você vai entender por que essa empresa é muito mais do que uma fábrica de meias. Ela é um retrato vivo da história do Brasil. Então bora começar do começo de verdade, do começo de tudo. A Itália, o garoto e o sonho. A história da Lupo não começa em 1921. Ela começa bem antes, do outro lado do Atlântico, numa pequena cidade chamada Strigno, no norte da Itália, na região do Trentino. Era ali, nesse cantinho da Europa, que a família Lupo vivia. O pai de Henrique Lupo era relojoeiro. Chamava-se Teodoro, e ele ensinava ao filho o ofício das engrenagens, da precisão, da paciência que é necessária para trabalhar com algo pequeno que faz uma grande diferença. Esse aprendizado iria marcar Henrique para o resto da vida, mesmo que ele nunca soubesse disso naquele momento. No ano de 1888, a família Lupo embarcou num navio rumo ao Brasil. Henrique tinha apenas 11 anos. 11 anos. Uma criança deixando a Europa, cruzando o oceano e sem saber muito bem o que encontraria do outro lado. Eram tempos de imigração em massa. Italianos, alemães, espanhóis, poloneses, todos fugindo da pobreza europeia, todos atraídos pela promessa de uma vida melhor nas terras do Brasil, que acabara de abolir a escravidão e precisava desesperadamente de mão de obra para as lavouras de café. A família Lupo chegou a São Paulo e foi parar em Araraquara, uma cidade no interior do estado que estava se desenvolvendo rapidamente graças ao café. Era o dia 13 de maio de 1888. Uma data histórica para o Brasil por outro motivo, mas que para os Lupo marcava um novo começo. No início, como a maioria dos imigrantes italianos que chegavam ao Brasil, trabalharam nas lavouras de café. Era pesado, era difícil, mas era o que tinha. Porém, Henrique carregava consigo o conhecimento do pai. Já na década de 1890, quando ele tinha seus 12, 13, 14 anos, já começava a aplicar o que aprendera com Teodoro, trabalhando na relojoaria da família em Araraquara. Pensa bem nessa situação. Um menino italiano, que mal falava português, aprendendo a consertar relógios numa cidade do interior de São Paulo, no final do século XIX. Não era exatamente o que a gente chamaria de uma trajetória glamourosa, mas era honesto, era trabalhador. E Henrique tinha algo que dinheiro nenhum compra: visão. Ele cresceu, se casou, foi tendo filhos. Muitos filhos. 10, para ser exato. 10 filhos. E ali, com essa família toda para sustentar, Henrique percebeu que o trabalho de relojoeiro, por mais preciso que fosse, não ia dar conta de pagar todas as bocas. Ele precisava de algo maior. Ele precisava de um novo negócio. A ideia que mudou tudo. Chegamos ao ano de 1921. Henrique Lupo tem 44 anos. É um homem maduro, experiente, que passou a vida inteira trabalhando. E ele olha ao redor e vê uma oportunidade que talvez outros não estivessem enxergando. As meias. Pode parecer simples. Pode parecer até banal quando a gente fala assim. Ele resolveu fazer meias. Mas pensa comigo. Naquela época, no Brasil, a indústria têxtil era praticamente inexistente. O país importava enormes quantidades de produtos estrangeiros, inclusive roupas e acessórios. E as meias, aquele item do dia a dia que absolutamente todo mundo usava, eram quase todas importadas ou produzidas de forma muito rudimentar. Henrique viu ali um mercado, viu uma necessidade. E tomou com uma decisão que mudaria não só a história da sua família, mas a história do Brasil. No dia 21 de março de 1921, ele fundou a empresa. O nome escolhido foi Fábrica de Meias Araraquara. Uma homenagem à cidade que tinha acolhido sua família mais de 3 décadas antes. E onde foi instalada essa fábrica? Na própria casa da família. Isso mesmo.
sem galpão industrial, sem maquinário sofisticado, sem capital enorme. Henrique colocou 2 máquinas de costura na sala da casa e começou a produzir meias ali, com a família ajudando. E o processo de tingimento de dar cor às meias era feito nos banheiros da casa. Eu quero que você visualize essa cena. Uma casa comum, numa cidade do interior paulista, em 1921. Crianças brincando. Mulher na cozinha. E o pai com 2 máquinas de costura na sala, tingindo meias nos banheiros, tentando construir um império têxtil do zero. Se isso não é empreendedorismo na veia, eu não sei o que é. Os primeiros anos, construindo tijolo por tijolo. Os primeiros anos não foram fáceis. Nunca são. Mas Henrique tinha uma determinação impressionante. Ele trabalhava, aprendia, melhorava. E aos poucos a fábrica de meias Araraquara foi ganhando reputação pela qualidade dos seus produtos. Um dos marcos mais importantes dessa primeira fase aconteceu em 1927. Rolando Lupo, um dos filhos de Henrique, viajou para a Europa. Não era uma viagem de lazer, era uma missão de aprendizado. Rolando foi buscar novas técnicas de fabricação, conhecer como os europeus produziam meias de alta qualidade, entender processos que no Brasil ainda eram desconhecidos. Quando voltou, trouxe na bagagem conhecimento e tecnologia. A família também passou a importar fios especiais para a confecção das meias, e isso fez uma diferença enorme na qualidade do produto. As meias da família Lupo não eram mais só meias, eram meias de qualidade superior, feitas com materiais melhores, usando técnicas mais avançadas. A empresa foi crescendo, saiu da sala de casa, ganhou um espaço próprio, contratou funcionários. E Araraquara foi vendo, com o passar dos anos, essa fábrica se tornar cada vez mais importante para a cidade. Em 1937, acontece algo simbólico. A empresa muda de nome. Deixa de ser Fábrica de Meias Araraquara e passa a se chamar Meias Lupo S.A. O nome do fundador estava agora gravado em cada meia produzida. Era um reconhecimento de tudo que Henrique havia construído e também uma aposta no futuro. Uma declaração de que aquele sobrenome, aquele nome, Lupo, que em italiano significa lobo, seria associado à qualidade para sempre. A Segunda Guerra e a resiliência. O mundo estava em convulsão. A Segunda Guerra Mundial chegou com sua brutalidade e afetou tudo e todos. Para as indústrias brasileiras, o período trouxe desafios enormes. A importação de matérias-primas ficou difícil ou impossível. Os fios importados que garantiam a qualidade das meias Lupo tornaram-se escassos. Mas aqui está uma das características que definiria a Lupo ao longo da sua história toda: a capacidade de se adaptar. Em vez de ceder, a empresa buscou alternativas nacionais, trabalhou com o que tinha disponível, encontrou soluções criativas para manter a produção. E quando a guerra acabou, a Lupo estava não só de pé, como mais forte do que antes. E aí chegamos em 1947, um ano marcante na história da empresa. Nesse ano, a Lupo recebeu as primeiras amostras de um fio que revolucionaria completamente o mercado têxtil mundial: o nylon. O nylon era uma revolução. Um fio sintético criado nos laboratórios da DuPont, nos Estados Unidos, que chegava agora ao Brasil e ao mundo, prometendo meias mais resistentes, mais finas, mais duráveis. A Lupo não ignorou essa novidade. Pelo contrário, abraçou o nylon como parte do seu futuro. Mas 1947 traz outro marco ainda mais expressivo. Nesse ano, a Lupo se torna a maior fabricante de meias masculinas do Brasil. Pensa no que isso significa. Uma empresa que começou numa sala de casa, com 2 máquinas de costura, tinha chegado ao topo do mercado nacional em meias masculinas, todas produzidas em 100% algodão e com altíssima qualidade. Henrique Lupo, o menino que chegou da Itália com 11 anos, o filho de relojoeiro que resolveu fazer meias na sua própria casa, viu o seu sonho se tornar realidade da maior forma possível. A expansão dos anos 50 e o símbolo de Araraquara. A década de 1950 foi um período de expansão física e simbólica para a Lupo. A empresa crescia, a demanda pelos seus produtos crescia e era hora de investir em infraestrutura. Em 1955, foi inaugurada uma nova construção em forma de L na fábrica de Araraquara. 4 pavimentos de uso administrativo e industrial.
uma estrutura moderna para os padrões da época, que mostrava a seriedade e a ambição da empresa. Mas o que marcou mais ainda essa inauguração foi um detalhe aparentemente pequeno. Nessa nova construção, foi instalado um relógio de 4 faces. Um relógio de 4 faces, como os que existem nas grandes praças e estações da Europa. Visível de todos os lados, marcando as horas para toda a cidade. E esse relógio foi se tornando, com o tempo, um símbolo de Araraquara. As pessoas passavam em frente à fábrica e acertavam seus próprios relógios pelo da Lupo. Era como se a empresa dissesse à cidade: estamos aqui, somos parte de vocês, fazemos parte do ritmo da sua vida. Essa integração entre a Lupo e a Araraquara é algo que vai além do econômico. É afetivo, é cultural. A fábrica não era só um lugar onde se faziam meias, era uma instituição, um orgulho local, uma referência de identidade para toda uma comunidade. Henrique Lupo faleceu em 1963, mas o legado que ele deixou era sólido como uma rocha. A empresa estava nas mãos dos seus filhos e a família continuava crescendo. Na década de 1950, a terceira geração da família Lupo já tinha 20 membros. Era uma família enorme, com a empresa no centro de tudo. As meias femininas e a modernização, chegamos à década de 1960. O Brasil vivia um período de grandes transformações. O presidente JK tinha inaugurado Brasília. A bossa nova estava conquistando o mundo. O país respirava modernidade e desenvolvimento, apesar das contradições políticas que se aproximavam. E a Lupo acompanhou esse espírito de modernidade com uma decisão estratégica importantíssima: começar a fabricar meias femininas. Até então, a empresa era especialista em meias masculinas, mas o mercado feminino era enorme, praticamente inexplorado por fabricantes nacionais de qualidade. E as mulheres brasileiras mereciam meias de qualidade, feitas no Brasil, com tecnologia de ponta. Para isso, a Lupo foi buscar lá fora o melhor equipamento disponível. Foram adquiridas as primeiras máquinas para a fabricação de meias femininas. Máquinas com 474 agulhas. 474 agulhas. Isso permitia produzir meias extremamente finas e elegantes, do melhor padrão disponível no mercado. E assim, a Lupo entrou com força no segmento feminino. As meias que saíam da fábrica de Araraquara eram, literalmente, as mais finas e elegantes disponíveis no mercado brasileiro. Nos anos seguintes, a empresa foi se especializando cada vez mais, diversificando sua linha de meias para atender toda a família e todas as ocasiões. Meias para trabalho, para esporte, para o dia a dia, para festas. A Lupo estava presente em todos os momentos do cotidiano brasileiro. A crise e a mulher que salvou a Lupo. Agora eu preciso te contar sobre um dos momentos mais dramáticos da história da Lupo. E também um dos mais inspiradores. Era a década de 1980. O Brasil estava mergulhado numa crise econômica devastadora. A inflação estava fora de controle. Nosso país trocava de moeda quase que anualmente. O cruzeiro virou cruzado. O cruzado virou cruzado novo. E por aí vai. As empresas não conseguiam planejar, não conseguiam precificar, não conseguiam nem sobreviver direito. E a Lupo estava à beira da falência. Sim. A maior fabricante de meias do Brasil, empresa com mais de 60 anos de história, estava quase quebrando. Era o fim de uma era. Foi nesse momento crítico que entrou em cena uma figura que mudaria tudo. Liliana Alfiero, neta de Henrique Lupo, engenheira civil de formação. Em 1986, ela começou a trabalhar na empresa e em 1993 assumiu o comando da Lupo. Pensa na pressão que essa mulher carregou nos ombros. Assumir uma empresa familiar com mais de 70 anos de história, no auge de uma crise, com o risco real de tudo desabar. A maioria das pessoas fugiria dessa responsabilidade. Liliana caminhou em direção a ela. E ela foi brilhante. As medidas que Liliana tomou foram corajosas e necessárias. Primeiro, corte nos custos de produção. Draconiano, mas necessário. A empresa estava sangrando dinheiro e era preciso estancar o sangramento. Segundo, expansão da linha de produtos. Se a Lupo ficasse só em meias, ela seria vulnerável. Era preciso diversificar, entrar em novos segmentos, conquistar novos mercados. Terceiro, e talvez mais importante, aquisição de equipamentos de ponta. A Lupo precisava se modernizar tecnologicamente para competir num mercado que estava se tornando cada vez mais global.
E então, em 1987, antes mesmo de Liliana assumir o comando total, mas já com ela influenciando as decisões, onde aconteceu uma mudança simbólica. A empresa tirou a palavra Meias do nome e passou a se chamar simplesmente Lupo S.A. Era um sinal claro de que a empresa estava se preparando para ser muito mais do que uma fábrica de meias. Também em 1987, foi inaugurada uma unidade autônoma de produção de meias femininas. Uma construção moderna de 4.000 metros quadrados, com teares circulares importados da Itália e máquinas de costura automáticas importadas do Japão. Era a Lupo reinventando sua capacidade produtiva do zero. Os anos 90, a grande virada. Os anos 1990 foram transformadores para o Brasil e para a Lupo. Com o Plano Real em 1994, a inflação finalmente foi domada. A economia começou a se estabilizar. E a Lupo, que havia sobrevivido ao período mais difícil, estava pronta para decolar. Sob o comando de Liliana Alfiero, até em 1994, a empresa iniciou a abertura de novas lojas de varejo com todos os produtos da marca. Era a Lupo chegando diretamente ao consumidor, sem depender só de revendedores e multimarcas. A grande inovação da década foi a entrada definitiva no segmento de cuecas. Pode parecer simples, mas foi uma decisão estratégica revolucionária. A Lupo era uma marca que todo brasileiro conhecia e confiava. Quando ela lançou sua coleção de cuecas modernas e confortáveis, o produto respondeu de forma impressionante às expectativas do mercado. A Lupo estava agora no guarda-roupa inteiro dos brasileiros, não só nos pés. E ali, nos anos 90, nasceu também a famosa Meia da Loba. Com uma campanha publicitária brilhante, o produto conquistou o mercado de meias femininas de uma forma que poucas outras iniciativas conseguiram fazer antes. A loba, a símbolo de força e elegância, virava ícone da marca. A Lupo também passou a fazer acordos de licenciamento com marcas nacionais e internacionais: Reebok, Forum, Everlast, Cavaleira, Puma. Isso permitia à Lupo fabricar produtos de maior valor agregado, alcançar outros segmentos de público e se associar a marcas com apelo diferente. Era uma estratégia sofisticada de crescimento. E não parou por aí. A empresa firmou acordos de licenciamento com a Disney para fabricar itens com personagens infantis. Se você cresceu nos anos 90 e 2000, há uma boa chance de ter tido meias com personagens da Disney feitas pela Lupo. Era a empresa chegando às crianças, construindo uma relação de marca desde cedo. Os anos 2000, reconhecimento e consolidação. A entrada no novo milênio foi de muito reconhecimento para a Lupo. No ano 2000, a empresa foi escolhida como uma das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Esse prêmio não é só uma questão de prestígio. Ele diz muito sobre a cultura de uma empresa, sobre como ela trata seus colaboradores, sobre o ambiente que ela cria. E a Lupo estava sendo reconhecida não só como grande negócio, mas como um bom lugar para trabalhar. A empresa também recebeu nessa época o reconhecimento como marca de alto renome pelo INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Esse título é extraordinariamente raro. Existem menos de 35 marcas com esse reconhecimento no Brasil inteiro. E a Lupo foi a primeira marca nacional do setor têxtil a alcançar esse mérito. Isso significa que a marca Lupo tem proteção especial, reconhecimento institucional da sua importância e do seu prestígio. Em 2005, foi lançada a Lupo Magazine. Haja uma publicação trimestral distribuída gratuitamente nas lojas da empresa, com lançamentos de moda para cada estação. Era a Lupo se posicionando não só como fabricante, mas como referência de estilo e tendências. Araraquara, a cidade que viu a empresa nascer, ganhou em meados dos anos 2000 um complexo de compras com padrão internacional, fruto do crescimento e do investimento da Lupo na região. A empresa estava transformando fisicamente a cidade que a abrigou. O garoto propaganda que virou fenômeno global. Agora vamos falar de um dos momentos mais marcantes da história recente da Lupo: a parceria com Neymar. Era 2011. Neymar tinha 19 anos e era o jogador mais promissor do futebol brasileiro, brilhando pelo Santos e sendo cobiçado pelos maiores clubes do mundo. E a Lupo o contratou para ser garoto propaganda de cuecas, meias e pijamas. O valor do contrato foi de 4,4 milhões de reais, com duração até 2014. Na época, esse tipo de contrato de patrocínio com atletas de futebol era incomum no Brasil.
Os clubes de futebol eram patrocinados pelas grandes marcas esportivas internacionais, mas a Lupo, uma empresa nacional, apostar nesse formato de parceria com um jogador individual foi pioneiro e deu resultado. A visibilidade da Lupo explodiu. Neymar em todos os comerciais de TV, nas revistas, nos outdoors. A marca chegando a públicos que talvez nunca tivessem prestado atenção em cuecas ou meias. O jovem produto que não existia no imaginário pop, de repente, estava em todo lugar. Quando Neymar foi vendido ao Barcelona em 2013, em uma das transferências mais caras da história do futebol, até aquele momento, o contrato com a Lupo foi renovado. Uma empresa brasileira de meias e cuecas mantendo o contrato com um dos jogadores mais famosos do mundo, que estava jogando na Europa. Isso era inédito. Mas a história ficou ainda mais divertida em 2014. Durante a Copa do Mundo, realizada no Brasil, Neymar foi advertido pela UEFA porque exibiu a marca Lupo numa das competições europeias, contrariando as regras sobre publicidade em uniformes. A Lupo virou notícia no mundo todo. Uma marca de Araraquara, interior de São Paulo, gerando repercussão internacional por conta de um ídolo do futebol. A Lupo Esporte e a conquista do mundo esportivo. Em 2010, a Lupo deu mais um passo importante na sua diversificação, o lançamento oficial da Lupo Sport. A linha esportiva já existia de forma mais modesta, mas em 2010 ela foi relançada com força total. Bermudas, shorts, tops, camisetas, agasalhos, tudo com tecnologia para atletas e praticantes de esportes. A divisão esportiva foi além dos produtos de academia e corrida. A Lupo Sport passou a fornecer material esportivo para times de futebol brasileiros. Em 2013, patrocinou o Atlético Mineiro, clube que naquele ano conquistou a Copa Libertadores da América pela primeira vez na história. Imagina a visibilidade, a marca Lupo nas costas dos jogadores que levantaram o troféu mais importante do futebol sul-americano. A parceria com o Atlético durou apenas um ano por conta dos altos custos envolvidos, mas gerou uma exposição enorme para a marca. A Lupo Sport também forneceu material para a Figueirense e, de forma mais estável e duradoura, para a Ferroviária de Araraquara, a equipe da própria cidade sede da empresa. Também, em 2010, a Lupo inaugurou sua primeira loja especializada em lingeries, onde aproximadamente 80% do mix de produtos era voltado para o público feminino, e lançou uma linha inovadora, produtos para reduzir celulite, confeccionados com um fio especial chamado Emana, uma microfibra de poliamida com cristais bioativos. Bermudas e bodies com tecnologia anti-celulite. A Lupo estava na vanguarda da moda funcional, a compra da Scalina e o crescimento inorgânico. Um dos movimentos mais impactantes da história recente da Lupo foi a aquisição do grupo Scalina, proprietário das marcas Trifil e Scala. Pensa na dimensão disso. A Lupo, que já era a maior empresa do setor no Brasil, comprou o grupo que controlava a Trifil, outra das marcas mais tradicionais de meias e moda íntima do Brasil. Era a consolidação máxima da liderança de mercado. Com essa aquisição, a Lupo passou a ter um portfólio ainda mais amplo, atingindo segmentos de mercado que antes eram atendidos pela concorrência. A estratégia de crescimento por aquisição complementava o crescimento orgânico que a empresa já vinha fazendo há anos. O portfólio de produtos chegou a aproximadamente 14.200 SKUs diferentes, 14.200 itens, desde meias masculinas até lingeries, de pijamas até produtos esportivos de alta performance. Era uma empresa completamente diferente daquela fábrica de 2 máquinas de costura de 1921. A pandemia e a resiliência de sempre. Março de 2020. O mundo para. A pandemia de Covid-19 chega com uma brutalidade que ninguém esperava. Comércio fechado, pessoas em casa, economia em colapso. Para uma empresa de varejo, era um cenário de pesadelo, mas a Lupo não ficou parada. Rapidamente, a empresa começou a produzir máscaras de proteção para uso social. Em vez de lamentar o fechamento das lojas, adaptou parte da produção para atender uma necessidade urgente da população: máscara. Lupo virou mais uma categoria de produto do portfólio, e tecnologicamente a pandemia acelerou transformações que estavam apenas começando. O time interno da Lupo desenvolveu e implantou um sistema de venda por WhatsApp que permitia que as franquias continuassem vendendo mesmo
com o fechamento do comércio físico. Em 2020, a empresa já tinha lançado o Checkout Mobile, uma loja sem caixa, onde o vendedor usava um equipamento móvel para fazer toda a venda. A plataforma Fast Lupo, que integra fábricas, franquias, lojas multimarcas, marketplace e redes sociais, foi ganhando cada vez mais força. A Lupo estava construindo uma operação omnichannel, onde o consumidor podia comprar de qualquer jeito, em qualquer canal, e ter a mesma experiência. Em 2019, ano pré-pandemia, a empresa tinha registrado receita líquida de R$ 901 milhões e lucro líquido de R$ 111 milhões. Uma empresa sólida, lucrativa, com mais de 14 mil produtos no portfólio. Os 100 anos. Um século de história, março de 2021. A Lupo completou 100 anos. Era para ser uma festa enorme, uma comemoração histórica. E foi à sua maneira, mesmo no meio de uma pandemia que ainda assolava o mundo. O centenário foi marcado por uma reflexão sobre tudo que a empresa representava. Uma família de imigrantes italianos que chegou ao Brasil sem nada, que começou a produzir meias numa sala de casa, que sobreviveu a 2 guerras mundiais, a Grande Depressão, a ditadura militar, ao período de hiperinflação dos anos 80. A todas as crises econômicas que o Brasil atravessou ao longo do século XX, e chegou ao século XXI como uma empresa bilionária, com milhares de funcionários, centenas de franquias e reconhecimento em todo o mundo. Liliana Alfiero, a neta de Henrique que salvou a empresa, estava à frente da comemoração. Para o prefeito de Araraquara na época, Edinho Silva, a história da Lupo se confundia com a própria história da cidade. Araraquara e Lupo eram quase sinônimos. A empresa chegou ao seu centenário com 4 unidades fabris, em Araraquara, em Itabuna, na Bahia, e em Pacatuba e Maracanaú, no Ceará. Mais de 10 mil colaboradores, 692 lojas franqueadas representando 25% das vendas, com o varejo multimarcas representando outros 66%. Uma máquina bem azeitada, construída ao longo de 100 anos de trabalho, erros, acertos, coragem e perseverança. Ei! Se você está curtindo esse vídeo até aqui, deixa o like para me ajudar a chegar em mais pessoas com esse conteúdo. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica lá no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. A sua participação faz toda a diferença para que eu continue trazendo histórias como essa. A 5ª geração e a continuidade familiar. Uma das coisas mais extraordinárias da história da Lupo é que ela chegou a 2023, com a 5ª geração da família no comando. Uma família que, desde a época do fundador, cresceu tanto que hoje tem quase 150 membros. 150 pessoas descendentes de Henrique Lupo, o menino italiano que chegou ao Brasil em 1888. É de deixar qualquer um boquiaberto. Em 2023, Elvio Lupo Júnior, neto do fundador e membro do Conselho de Administração, hoje apresentou a história da empresa numa conferência da Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina. Ele contou como o processo de sucessão familiar é um dos maiores desafios de uma empresa que, ao mesmo tempo, é um negócio e um patrimônio familiar imenso. Uma empresa é feita por pessoas e o processo de sucessão dá início a um novo ciclo, disse ele. Era uma frase simples, mas carregada de significado para alguém que viveu isso na própria pele, dentro de uma família de quase 150 pessoas que compartilham a mesma herança. O grande desafio da governança familiar é justamente esse. Como fazer uma família com quase 150 pessoas tomar decisões coletivas sobre um negócio que pertence a todas elas? Como alinhar interesses tão diferentes? Como garantir que a empresa não se perca em conflitos internos? A Lupo criou ao longo das décadas estruturas de governança corporativa sofisticadas, conselho de administração, separação entre gestão familiar e gestão profissional, regras claras de sucessão. Era uma família que aprendeu a ser também uma corporação. Os números que impressionam. Deixa eu te dar uma dimensão do que a Lupo representa hoje. Em 2024, o faturamento da empresa foi de 1,85 bilhão de reais. 1 bilhão e 850 milhões de reais, partindo de 2 máquinas de costura numa sala de casa. A empresa opera com 911 franquias espalhadas pelo Brasil, mais 9 lojas próprias. São lojas em praticamente todos os estados do país. Onde quer que você vá no Brasil, há uma loja Lupo perto de você. 5 fábricas, 3 centros de distribuição.
mais de 9 mil colaboradores diretos. A empresa exporta para mais de 20 países: Estados Unidos, Uruguai, Israel, Chile, Argentina, Angola, Portugal, entre outros. O produto, que começou numa sala de casa em Araraquara, chegou a 5 continentes. Mais de 39 mil pontos de venda multimarca no Brasil inteiro, desde as grandes redes de varejo até o pequeno comércio de bairro. E o portfólio: artigos esportivos, underwear masculino e feminino, meias de todos os tipos, meias calças, lingeries, pijamas, produtos de performance esportiva. Uma empresa que entrou na vida dos brasileiros pelos pés e hoje está presente do cabeça ao pé. A decisão que chocou o Brasil: o Paraguai. E agora, chegamos ao capítulo mais recente e mais polêmico da história da Lupo. Aquele que gerou manchetes em todos os portais de notícias do Brasil em 2025 e que, provavelmente, foi o que te trouxe até esse vídeo. Em junho de 2025, a Lupo inaugurou sua primeira fábrica fora do Brasil. E ela ficou em Ciudad del Este, no Paraguai. A notícia caiu como uma bomba. Uma empresa com mais de 100 anos de história no Brasil, símbolo da indústria nacional, construída por imigrantes que escolheram o Brasil como pátria, abrindo fábrica no exterior. Por quê? A resposta veio da própria CEO, Liliana Alfiero, em entrevista à Folha de São Paulo. E ela foi direta, sem rodeios, com uma frase que viralizou e se tornou manchete em todo o Brasil. Não é que a Lupo foi para o Paraguai. O Brasil empurrou a gente para o Paraguai. Isso mesmo. A Lupo não foi embora do Brasil. Ela foi empurrada. E o que gerou esse empurrão? A resposta está na Lei 14.789 de 2023, sancionada no final daquele ano pelo presidente Lula. Essa lei alterou as regras de tributação dos incentivos fiscais concedidos pelos estados para investimentos ligados ao ICMS. Para entender o impacto, você precisa saber que a Lupo, como muitas indústrias brasileiras, tinha parte da sua operação sustentada por benefícios fiscais estaduais. Esses benefícios compensavam, em parte, a carga tributária brutal que pesa sobre a indústria nacional. Quando a nova lei entrou em vigor, esses benefícios perderam seu efeito. E a conta simplesmente não fechou mais. Liliana foi ainda mais contundente. Os impostos estão comendo a operação de forma violenta. Isso não é exagero dramático. São os números reais de uma empresa que, por décadas, sobreviveu às mais diversas crises brasileiras, mas que dessa vez encontrou um obstáculo que a matemática simplesmente não conseguia superar. E os números do Paraguai são impressionantes. Produzir lá é aproximadamente 28% mais barato do que no Brasil. A mão de obra pode custar até 70% menos. E o sistema tributário paraguaio é o que os economistas chamam de 10-10-10. 10% de imposto de renda para pessoas físicas, 10% de imposto de renda para empresas e 10% de IVA. Um sistema simples, previsível e competitivo. Além disso, o Paraguai tem a Lei Maquila, um regime especial que permite importar insumos e máquinas com suspensão de impostos e tributar a exportação do produto final em apenas 1% sobre o valor agregado. Para uma empresa industrial que importa matéria-prima, processa e exporta, é quase impossível não considerar esse regime. A fábrica do Paraguai. Os detalhes. A fábrica foi instalada em Ciudad del Este, na região do antigo quilômetro 13 da rodovia PY-02. O investimento total foi de mais de 30 milhões de reais. A capacidade instalada é de até 20 milhões de pares de meias por ano. Pensa nessa capacidade, 20 milhões de pares anuais, em uma fábrica fora do Brasil. Quando foi inaugurada, a fábrica já gerava cerca de 110 empregos diretos no Paraguai. Uma empresa brasileira gerando empregos no exterior. Uma situação que nenhum brasileiro queria ver, mas que o ambiente econômico brasileiro tornou inevitável. A operação no Paraguai foi estruturada justamente dentro do regime de maquila, o que garante os benefícios tributários específicos para empresas industriais que importam insumos e exportam produtos. A polêmica e a defesa da família. Como era de se esperar, a notícia gerou uma polêmica enorme. Parte do público reagiu com indignação. A Lupo está abandonando-se o Brasil. A empresa centenária vai embora. As redes sociais fervilharam com comentários dos mais variados tipos. E foi nesse contexto que entrou em cena Daniela Lupo, bisneta do fundador Henrique Lupo. Ela não ficou calada. Nas suas redes sociais, com calma, mas com firmeza, Daniela esclareceu os fatos.
A Lupo não está saindo de Araraquara. A Lupo não está saindo do Brasil. A Lupo está em um movimento de expansão para uma unidade no Paraguai. Expansão significa crescimento, e crescimento é bom. A Lupo continua enraizada no Brasil, enraizada em Araraquara há quase 105 anos, onde foi fundada por meu bisavô, e é lá que ela vai ficar. Era a quinta geração da família, usando as ferramentas do século XXI, as redes sociais, para defender o legado do imigrante italiano que chegou ao Brasil em 1888. E eles têm razão num ponto fundamental. A Lupo não fechou nenhuma fábrica no Brasil. A unidade de Araraquara continua operando com milhares de funcionários. As plantas no Ceará e na Bahia continuam abertas. A rede de 911 franquias continua crescendo. A empresa não saiu do Brasil. Ela expandiu para fora do Brasil porque o ambiente aqui tornou necessária essa expansão. Um debate mais profundo. Mas a história da Lupo indo para o Paraguai abre um debate muito mais profundo. E eu acho importante a gente parar aqui e refletir sobre isso. A Lupo sobreviveu a tudo. A crise de 1929. A Segunda Guerra Mundial, a ditadura militar, ao milagre econômico, a crise da dívida dos anos 80, a hiperinflação, ao Plano Cruzado, ao Plano Bresser, ao Plano Verão, ao Plano Collor, ao Plano Real, a crise de 1999, a crise de 2008, a crise política de 2015 e 2016, a pandemia de 2020, mais de um século de resiliência. E mesmo assim, as mudanças tributárias de 2023 foram capazes de fazer o que nenhuma guerra ou crise econômica conseguiu: empurrar parte da produção da Lupo para fora do Brasil. Isso é um sinal de alerta enorme para a indústria nacional. Se uma empresa centenária, com 9 mil funcionários, faturamento de quase 2 bilhões de reais, líder absoluta do seu setor, com uma marca de alto renome reconhecida institucionalmente, se ela sente que precisa ir para o Paraguai para manter a competitividade. O que acontece com as empresas menores sem a estrutura e a robustez da Lupo? A Lupo não é um caso isolado. Ela é o símbolo de um problema sistêmico que a indústria brasileira enfrenta há décadas. O chamado Custo Brasil, essa combinação de alta tributação, burocracia excessiva, a infraestrutura deficiente e instabilidade regulatória continua sendo um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento industrial do país. Os resultados de 2025. E como ficou a Lupo financeiramente depois de toda essa movimentação? Em março de 2026, a empresa divulgou seus resultados de 2025. A receita líquida foi de 1,6 bilhão de reais, um crescimento de 2,8% em relação ao ano anterior. O lucro líquido ajustado foi de 158,7 milhões de reais, com uma queda de 9,4% em comparação com 2024. Essa queda no lucro foi explicada pelos investimentos realizados no processo de reorganização industrial, incluindo o estabelecimento da fábrica paraguaia, e pelo reforço de estoques durante esse processo. A geração de caixa livre se manteve em patamar semelhante ao de 2024, totalizando 85,2 milhões de reais. A gestão da empresa considerou o desempenho positivo, dado o contexto de grandes transformações por que passava a companhia. E Liliana Alfiero está preparando a transição de liderança. Carlos Alberto Mazeu, vice-presidente, deve ser o próximo CEO da Lupo, num processo de profissionalização da gestão que mantém a família no conselho, mas traz gestores externos para o dia a dia. O legado. O que a Lupo nos ensina. Chegando perto do final desse vídeo, eu quero refletir com você sobre o que a história da Lupo nos ensina. Ela nos ensina sobre o poder da imigração. Um menino italiano de 11 anos que chegou ao Brasil em 1888 construiu ao longo da sua vida um negócio que 100 anos depois teria faturamento de quase 2 bilhões de reais. O Brasil é um país de imigrantes e a Lupo é uma das provas mais brilhantes do que a mistura de culturas e a determinação humana podem produzir. Ela nos ensina sobre resiliência. A Lupo passou por absolutamente tudo o que o século XX e o início do século XXI podiam apresentar de desafiador. E sobreviveu, não intacta, não sem cicatrizes, mas de pé. Cada crise foi uma oportunidade de aprender e de se reinventar. Ela nos ensina sobre a importância das lideranças corajosas.
Liliana Alfiero chegou a uma empresa à beira da falência nos anos 80 e a transformou numa gigante bilionária. Isso não acontece por acaso. Acontece porque alguém teve a coragem de tomar decisões difíceis, de romper com o status quo, de modernizar sem perder a essência. Ela nos ensina sobre a importância da inovação contínua. A Lupo nunca parou de se reinventar. De meias masculinas de algodão para lingeries com tecnologia anti-celulite. De 2 máquinas de costura para inteligência artificial no varejo. Cada época pediu uma reinvenção e a empresa sempre respondeu. E ela nos ensina, talvez de forma mais dolorosa, sobre o que acontece quando o ambiente de negócio se torna hostil demais. Uma empresa que amava o Brasil, que foi construída por imigrantes que escolheram o Brasil, que criou empregos no Brasil por mais de um século, foi empurrada para o Paraguai por uma combinação de fatores que tornaram impossível manter a competitividade aqui dentro. A Lupo, hoje. Enquanto você assiste a esse vídeo, a Lupo está operando em 2 frentes. No Brasil, continua com suas fábricas, suas 911 franquias, seus 9.000 funcionários, seus quase 2 bilhões de reais em faturamento anual. Em Araraquara, o relógio de 4 faces que Henrique instalou em 1955 ainda marca as horas para a cidade. No Paraguai, a nova fábrica já produz milhões de pares de meias por ano, com capacidade para produzir 20 milhões anualmente, num investimento que mostra que a empresa está apostando numa operação internacional de longo prazo. A marca está em mais de 20 países. Está nos pés de pessoas em Israel e em Angola, em Portugal e no Chile, nos Estados Unidos e no Uruguai. Saiu de uma sala em Araraquara e chegou ao mundo. A 5ª geração da família está ativa, seja nos conselhos de administração, seja nas redes sociais, defendendo e construindo o legado que o bisavô Henrique plantou em 1921. E a empresa que começou fazendo meias agora faz 14.000 produtos diferentes, da bermuda redutora de celulite ao kit esportivo de time de futebol. O fim e o começo de novo. Henrique Lupo chegou ao Brasil aos 11 anos. Era um imigrante, um estrangeiro, um menino que não sabia exatamente o que o futuro reservava. Ele só sabia trabalhar e sonhar. Em 1921, ele colocou 2 máquinas de costura na sala de casa e começou a fazer meias. Não sabia que estava fundando um império. Não sabia que 100 anos depois, seus descendentes estariam à frente de uma empresa com quase 2 bilhões de reais em faturamento, presença em mais de 20 países e um nome reconhecido em todo o Brasil. A história da Lupo é a história do Brasil, das oportunidades que esse país ofereceu aos que vieram de fora e aos que aqui nasceram, das crises que tentaram destruir o que foi construído com sacrifício, da capacidade de reinvenção que é talvez a maior característica do povo brasileiro. E talvez a última lição que a história da Lupo nos dá seja esta. Uma empresa que sobreviveu a mais de 100 anos de Brasil não vai desaparecer facilmente. Ela vai se adaptar, vai encontrar novos caminhos, vai continuar evoluindo. A loba, afinal, não foge. Ela se adapta, aprende e continua em frente. Bom, galera, essa foi a história completa da Lupo, de 1921 até os dias de hoje. Uma história de imigrantes, de coragem, de reinvenção e de um Brasil que precisamos fazer funcionar melhor para as nossas empresas. Se você chegou até aqui, você merece um super obrigado da minha parte. Esse é exatamente o tipo de conteúdo que eu amo produzir. Contar histórias reais, de empresas reais, que fazem parte do cotidiano de milhões de brasileiros. Se você curtiu o vídeo, deixa o like. Parece bobagem, mas o like ajuda demais o canal a crescer e a levar esse conteúdo para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. É de graça, leva 2 segundos e você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E me conta nos comentários, você sabia de toda essa história da Lupo? Tem alguma memória afetiva com a marca? Quando foi a primeira vez que você usou uma meia ou cueca Lupo? Adoro ler os comentários de vocês. Até o próximo vídeo!